Olha só, eu tenho algumas maneiras de representar esses números, né? A primeira delas é a fração. Na fração, eu tenho 12 quintos, né? Ou 12 dividido por 5. E olha só, o sinal de negativo ele vem na frente da barrinha da fração, tá? Por quê? Como os dois números são negativos, ele vai representar a fração toda. Aqui, a segunda representação, que é ela como decimal, que na hora de eu resolver essa divisão, eu consegui um número decimal de 2,4. Então, essa é a representação. Então, aqui eu já tenho duas maneiras de representar os meus números racionais. Então, basicamente, como definição, qualquer número que for representado em forma de fração e qualquer número racional com essa fração com um denominador diferente de zero, eu posso representar com um número racional. Esse conteúdo para vocês estudarem pelo livro texto, ele está no capítulo 4, que na página 87, tá? Lá tem alguns exemplos também para vocês. Então, a forma de fração, por que o meu denominador, né, tem que ser diferente de zero? Porque não existe uma divisão com o denominador zero, tá? Não existe divisão por zero. Então, o denominador tem que ser diferente de zero. Beleza? Bom, o próximo passo agora que nós vamos ver é esses racionais que eu posso representar em números diferentes, tá? Em representações em formas diferentes, tanto na fração quanto decimal. Aí eu vou retomar algumas coisas para vocês, por exemplo, como que eu simplifico uma fração, né? Como que eu chego na forma irredutível, ou como eu transformo essa fração em um valor decimal, tá? Então eu vou retomar essas coisas com vocês agora, tá? Bom, eu coloquei 3 exemplos aqui de um número que pode ser considerado um número racional. Então, menos 5 é 9 sobre 2 e menos 0,75, tá? Coloquei 3 números aqui para vocês. Então, esse número ele pode pertencer ao número do racional. Ah, Gabi, mas ele não tem decimal. Calma, ele é um número exato, né? Então eu posso falar, por exemplo, aqui menos, tô devendo R$5 lá pro meu irmão, porque eu peguei emprestado comprar um chiclete, uma bala, um fim, alguma coisa assim. A fração e o decimal aqui com 2 casas, tá? O que entra aqui pra mim, o que eu preciso relembrar disso daqui? Eu preciso relembrar em como eu vou simplificar uma fração ou como que eu chego na forma irredutível. Primeira coisa que eu vou retomar com vocês. Então aqui, esse 9 sobre 2, eu consigo transformar ele em forma de fração, em forma de decimal, essa fração em forma de decimal. Então aqui, 9 sobre 2, eu posso ou simplificar, ou eu posso já resolver ela passando para a parte decimal. Como que eu faço isso? Para eu transformar essa fração em decimal, eu vou pegar o valor do numerador, o 9, e vou dividir pelo valor do denominador, o 2, tá? Então, 9 dividido por 2, 4, né? Dá 8, sobra 1. Aí 1 eu não consigo dividir por 2, então eu acrescento a vírgula e acrescento o 0 aqui, né? Então 10 dividido por 2, 5, tem o resto 0. Então deu 4,5. Então esse valor de 4,5 é a representação da minha fração em um número decimal. Ou seja, para eu transformar uma fração em um número decimal, eu pego o numerador e divido pelo denominador. Esse valor vai dar o decimal da minha fração, tá? O menos 0,75, eu consigo representar ele em forma de fração. Fazer o oposto agora. Tem um decimal, vou representar em forma de fração. Como que eu faço isso? Após a vírgula, eu tenho 2 casas decimais, né? Então eu tenho décimos e centésimos. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever esse número aqui sem a vírgula. Então aqui 0,75.
0,75 vai ficar só 75, né? Porque esse meu zero à esquerda aqui não vai acrescentar em nada. Aí eu formo uma fração aqui. E essa fração embaixo, eu vou escrever o 1. E a quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros. Como eu tenho duas casas decimais, eu tenho centésimos. Então, eu tenho 2 zeros. Então, 75 sobre 100, tá? Então, essa é a fração. Aí tem um porém. O sinal dela é o quê? Negativo. Se é um sinal negativo, a fração vai ser negativa. Então, eu venho com o sinal aqui na frente da minha fração, tá? Essa é uma transformação simples. Não deixei a fração na forma irredutível, não simplifiquei ela, mas representei ela em forma de fração, tá bom? Para eu transformar, para eu representar uma fração na forma irredutível, eu vou simplificar ela, tá? Quando eu simplifico uma fração, eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu não posso dividir por números diferentes. Então, eu vou olhar aqui. O meu numerador é 25, meu denominador 35. Então, 25 e 35 eu sei que são múltiplos de 5. Então, eu vou lembrar aqui. Aí, na minha simplificação, eu venho aqui, ó. 25, que eu vou dividir por 5. E 35, que eu vou dividir por 5. 25 por 5 é o próprio 5. E 35 por 5, 7. Então, eu tenho 5 sétimos. Quando eu chego aqui e eu tenho um número primo, um número que eu não consigo dividir pelo mesmo valor, por exemplo, o 5 eu só consigo dividir por 5, então é um número primo. 7 só consigo dividir, aliás, por 5 por 1, né? E 7 eu consigo dividir por 7 por 1, então são números primos. Aqui eu chego na fração irredutível, tá? Então essa fração irredutível, pra mim, morreu. Eu não consigo reduzir mais. Eu cheguei no meu limite. Agora, por exemplo, se eu tivesse 10 sobre 20. Aí, em vez de dividir por 10, por exemplo, que eu sei que eu tenho, eu vou começar dividindo por 2, porque eu lembro que os dois números são pares. Então, eu vou ter que continuar dividindo até chegar na fração irredutível. Então, eu tenho aqui, vou dividir por 2. Então, 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2, 10. Quando eu cheguei aqui, o 5 eu só divido por 5 por 1. E o 10 eu posso dividir por 2, por 5, por 10 e por 1. O único número em comum entre eles é o 5. Então, eu venho aqui, divido por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2, tá? Então, se você quer fazer uma forma mais longa, né? Ela já vem aqui no final. Agora, se você quisesse já dividir por 10, por exemplo, daria certo também, tá bom? Então, essa é a representação de uma fração irredutível. Vamos lá. Agora, nós vamos entrar em algumas propriedades, tá? Da página 90 do livro texto de vocês, tem alguns pontos que a gente vai discutir. E lá na página 87 também. Vamos começar pelo 87, tá? Aqui embaixo tem alguns conceitos. Vamos lá. O primeiro deles. Todo número fracionário é um número racional. Sim, todo número em forma de fração é um número racional. Então, lá, 3 sétimos é um número racional. Ele é uma forma de fração. Menos 1/5 é uma forma de fração, tá? Então, números fracionários são racionais. O segundo todo número inteiro é um número racional. Sim, todo número inteiro é um número racional, uma vez que eu consigo representar ele numa forma de fração, tá? Então, aqui
coloquei lá 4 mais 4, vou colocar o sinalzinho aqui na frente, é um número racional. Por que é um número racional? Porque eu posso representar ele na forma de 4 sobre 1, uma vez que ele é um número inteiro, tá? Menos 6 é um número racional. Sim. Por que o menos 6 é um número racional? Porque 6 sobre 1, eu represento ele na forma fracionária, coloco o negativo aqui na frente. Então, menos 6 também é um número racional. Vamos lá. Todo número decimal exato é um número racional. Yes. Todo número decimal exato é um número racional. Então, 0,3, 1,37, 10,45 são todos exemplos de números decimais exatos, ou seja, eles têm fim. Eu tenho números decimais que não são exatos, só que nem todos eles eu vou chamar de racional. Somente um que eu vou determinar que ele é um número racional. Qual é a diferença? A diferença é que ele vai ser uma dízima periódica. O que significa? Vamos relembrar lá. Uma dízima periódica são números que se repetem após a vírgula, eles formam uma sequência, eles vão se repetindo. Então aqui, dízimas periódicas se encaixam em números racionais. O que eu preciso então? 0,3. E aparece esse risquinho aqui em cima, quer dizer que representa uma dízima periódica. A dízima periódica ela vai se repetir aonde? No 3. Então, 0,3333. São infinitos. Se eu tiver menos 0,17 e repetir aqui em cima, ter o tracinho em cima do 1 e o 7, quer dizer que repete 1, 7, 1, 7, 1, 7, né? Então, menos 0,17, 1, 7, 1, 7 e assim por diante, tá? Então, aqui representa para mim as dízimas periódicas e os números decimais exatos, beleza? Então, 4 variações aí dos meus números racionais. Aonde que eu vou querer chegar? Eu vou querer chegar em como os números racionais eles são representados como um conjunto numérico, tá? Então, lá no slide de vocês, deixa eu abrir o meu aqui, eu coloquei algumas representações, eu vou fazer um diagrama aqui no quadro também para poder explicar para vocês, tá? Então, esse daqui é um diagrama que nós representamos os conjuntos numéricos e eu coloquei aqui os 3 que nós estudamos até agora. Então, o conjunto dos naturais, ele representa, vou pegar uma caneta aqui diferente, ele representa os números positivos, né, sem ser decimais. Então, aqui eu tenho o conjunto dos naturais, 1, 2, 3, assim por diante, ele é infinito, como a gente já viu. O conjunto dos números inteiros, né, o conjunto dos números inteiros, a gente acabou de estudar, que são os números negativos positivos, com origem no zero, infinito para ambos os lados. Então, eu posso dizer menos 3, menos 6, mais 4, mais 10 e assim por diante. E agora, dentro desse conjunto dos racionais, eu tenho as frações, os decimais exatos e os decimais que são dízimas periódicas, né? Foi isso que a gente falou. Então, 1 sobre 2, 0,5... 0,7 com dízima no 7, menos 4, menos 4,1 e assim por diante, tá? Reparem numa coisa. Vou colocar mais um aqui. Mais 8. Reparem numa coisa. Um conjunto vai englobando o outro. Então, o conjunto dos naturais se associou com os números negativos, formou os números inteiros, né? O conjunto dos inteiros. E agora, dentro dos racionais, eu tenho os números positivos, negativos, exatos e os decimais. Então, um vai completando o outro e a gente vai formando os conjuntos numéricos de acordo com as características, tá? Então, como conjunto, a gente representa os números racionais assim. Eu falo que
que os números naturais e os números inteiros, eles são subconjuntos dos números racionais, porque eles estão pertencendo um dentro do outro. Ok? Espero, né, que esteja tudo bem até aqui. Eu deixei as páginas para vocês estudarem, espero que o vídeo ajude. E deixei os exercícios, tá? Vocês têm exercício da página 89, da página 90 e a página 86 tem uma partezinha do livro que ele fala trocando ideias, então ele vai falar sobre algumas aplicações do conjunto racionais no nosso cotidiano, tá? Então as questõezinhas lá para vocês responderem. Lembrem sempre que eu não quero cálculos finais nos exercícios, então façam a resolução completa no caderno de vocês e enviem para a coordenação, pode enviar na plataforma, tá bom? A próxima aula do conjuntos racionais nós vamos estudar a representação na reta numérica, tá? Muito parecido com o que a gente viu nos números inteiros. O módulo de um número racional, também a gente vai relembrar alguns conceitos dos números inteiros e assim por diante, tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula.